com vontade hoje. Não, às vezes eu fico procurando o dia que eu não estou com vontade. Tem dias que está mais aguçado o negócio, mas vontade sempre estou. Abra a sua Bíblia, livro do Gênesis, o capítulo que nós vamos ler, capítulo de número 37. Gênesis 37. Nós iniciamos esse ano de 2024, eu quero te dar boas-vindas. A primeira terça-feira desse ano, louva a Deus porque você está iniciando na casa de Deus, na presença de Deus. Alguns estiveram aqui terminando o ano de 2023, iniciando 2024. E hoje, no segundo dia do ano, a gente está aqui para glorificar a Deus. Eu louvo muito a Deus por você estar aqui. E esse ano a gente está sendo regido por uma palavra, garantindo um bom futuro. E o texto, Provérbios capítulo 23, verso 18, diz: deveras haverá um bom futuro, e a tua esperança não será frustrada. E a gente vai caminhar durante todo esse ano falando desse tema. Eu quero iniciar hoje uma mensagem, eu não vou parar de pregar ela hoje. Hoje a gente só vai dar uma pausa, porque a gente tem um horário. Amanhã você tem, virou o ano, mas amanhã é dia útil, você tem que trabalhar, né? Você já trabalhou hoje, amanhã tem mais trabalho, louvado seja Deus por isso. Eu preciso muito respeitar o seu horário. E eu queria que, com a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 37, a gente vai falar sobre um jovem que se projetou para o futuro. E eu quero dizer que nós vamos nos projetar para o futuro. Cada culto aqui, que Deus lhe mostre lá na frente. Abra os teus olhos para você enxergar, sabe, o amor dele por você, a bondade dele, os livramentos dele, o que ele já fez. A gente agarra isso com todas as forças e a gente chama isso de memorial. Porque quando eu passo por alguma situação difícil, eu não volto no passado. Não tem como a gente voltar no passado. Mas eu me lembro do que ele fez comigo no passado. Mas eu estou apontando para o futuro. Existe um grande problema na vida das pessoas que não conseguem acessar isso. É porque elas estão presas lá no passado. Elas sempre querem repetir o que passou. E eu me recordo de um momento que a gente viveu. Eu já falei isso aqui uma vez. A igreja, eu estava iniciando como pastor da igreja, e a gente deu uma volta no quarteirão do endereço onde nós estávamos congregando. Um quarteirão de verdade. E a gente conseguiu tantas casas, e a proposta era a gente abordar as pessoas batendo de porta em porta e dizer: você deseja um estudo bíblico na sua casa? E eu pensei, na minha incredulidade, que a gente íamos ter pouquíssimas casas. E a gente conseguiu um número tão grande de casas que a gente não conseguiu atender. E eu falei: meu Deus, o Senhor nos surpreendeu. E anos depois, um ano e meio atrás, eu falei: eu vou praticar isso mais uma vez. A gente estava saindo do problema que assolou a humanidade toda, a pandemia. E aí eu falei: olha, reuni um grupo de pessoas que queriam sair daqui das quatro paredes para evangelizar. E a gente treinou, a gente ensinou, nós preparamos o time, fizemos camiseta. Quem ainda tem a camiseta daquele evangelismo aí? Aí, você é crente. Fizemos a camiseta, dividimos, pegamos o mapa daqui da região de Realengo, dividimos em 4 ou 5, e por cores, cada grupo era uma cor. E a gente falou: olha, o grupo verde vai atacar essa área aqui, o grupo vermelho essa, o grupo amarelo essa, o grupo azul aquela outra. E dividimos todo mundo, treinamos alguns domingos. Olha, a gente vai abordar nas casas assim, a gente vai fazer uma oração em cada casa. E a proposta é a gente entrar nessas casas e fazer 3 cultos.
E no primeiro domingo, eu orei por todo mundo, eles saíram. E quando eles retornaram, o relatório era: pastor, tomei tanta porta na cara. Pastor, as pessoas não querem nos atender. Pastor, as pessoas xingaram. A gente teve pouquíssimas casas. Eu falei: Deus, aonde eu errei? Aonde foi o meu erro? Porque a gente sempre tem um costume de, quando algo não dá certo, a gente culpar quem? Os outros. Não deu certo porque esse grupo aí não evangelizou certo. Não deu certo porque foi tímido. E aí eu aprendi que um bom líder, ele sempre assume as responsabilidades. Eu falei: não, o erro não foi de nenhum de vocês. Vocês fizeram tudo que estava ao alcance. Se tem alguém que está errado, isso fui eu. Não, pastor, o senhor não errou. Eu falei: não se trata disso. Aprendemos com tudo que passou. Mas eu fiquei com aquele ponto de interrogação: aonde eu errei? E aí eu fui orar. E aí Deus falou comigo: o que você viveu no passado é um marco. Você precisa carregar isso. Mas você não pode repetir. Porque os tempos, as estações, as pessoas mudaram. Às vezes a gente quer repetir as mesmas coisas. E Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Olha para o seu vizinho e diz assim: Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Ele é um Deus de novidade de vida. Se Ele é um Deus de novidade de vida, quanto mais estratégias que a gente usa, elas vão mudando, sabe, se atualizando. E eu só preciso entender: Deus, o que o Senhor quer. Eu já vi algumas pessoas, algumas chegaram até mim e falaram assim: pastor, que saudade quando a igreja começou. Irmão, eu não tenho saudade de quando a igreja começou. Eu tenho boas lembranças. Eu tenho boas memórias. Eu tenho bons memoriais, porque eu lembro que quando a igreja começou, sabe, coisas que Deus fez me trazem esperança do que Ele vai fazer no futuro. Mas eu não posso voltar para a garagem de 3,5 por 6. Eu não posso voltar para aquele lugar. Sabe por quê? Porque Deus manda a gente olhar para onde? Olhar para frente. Quando Moisés, ele estava, sabe, saindo do Egito com 3,5 milhões de pessoas. Atrás dele vinha Faraó com seus carros e cavaleiros. O Moisés se vê, sabe, diante de um mar. E atrás, Faraó com os carros e cavaleiros. E aí o Moisés vai orar: escuta, não dá para voltar. Tem que ser para frente, irmão. Escuta que eu vou te dizer: a ordem é marchar. A ordem é a gente olhar para frente. A ordem é a gente olhar para o futuro. Porque Deus tem um bom futuro para mim e para você. E a nossa esperança não vai ser frustrada. Mas eu tenho que olhar para frente. O grande problema de pessoas que não conseguem experimentar do novo de Deus, ou da novidade de espírito, ou da novidade que o Espírito Santo tem, é porque elas vivem olhando para trás. A vida dela é sempre retroceder. E a Bíblia vai dizer: o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem nele prazer. Então eu quero te dizer: vamos juntos para o futuro, irmão. Porque é lá onde os propósitos de Deus vão se cumprir na nossa vida. Pastor, mas e o passado? O passado a gente vai carregar e dizer: Deus me deu livramento. Deus me visitou aquele dia. Deus me batizou com o Espírito Santo. Deus me deu ferramentas. Deus me tornou mais forte. Deus me fortaleceu. E é por isso que eu vou chegar no futuro. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. E eu quero falar sobre um jovem. Quero começar hoje a falar. A gente vai discorrer no próximo domingo pela manhã, domingo à noite. Versículo 1 do capítulo 37 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias dele ao seu pai. Ora,
Israel amava mais a José do que os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. Ele fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar pacificamente. Para aqui. A partir do capítulo 37, o autor do livro de Gênesis começa a escrever a história de um dos patriarcas chamado Jacó. E a história começa: Jacó peregrinou nas terras do seu pai em Canaã. Essa é a história do Jacó. E aí começa a falar. É interessante porque o narrador ou o escritor, ele vai dizer, essa é a história de Jacó, mas ele começa a falar do José. Sabe por quê? Porque a minha história e a tua história sempre vai falar do futuro. A minha história e a tua sempre vai apontar para amanhã, irmão. Só que a gente vive sempre lá agarrado no passado. E eu quero te dizer aquilo que eu preguei aqui no domingo, aquilo que eu preguei na terça-feira passada, a gente vai ser curado do nosso passado. A gente vai ser agradecido pelo nosso passado. Pastor, mas o meu passado foi tão difícil. Até nas dificuldades. O meu passado difícil, as lutas que eu passei lá atrás, me tornaram mais fortes hoje. Outro dia eu estava pensando, eu falei, Deus, se eu estivesse passando por isso, alguns anos atrás, eu acho que eu, estaria. Mas o que eu passei lá atrás me tornou mais forte para resistir os combates de hoje. E eu quero dizer para você, meu irmão, te tornou mais forte hoje, para você ser um vencedor amanhã. Não, você não entendeu. Aquilo que você viveu lá no passado te tornou mais forte hoje para você ser um vencedor no dia de amanhã. Você está entendendo isso? Glorifique o nome de Jesus. A história de José começa, ou a história de Jacó começa dizendo, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos do seu pai com seus irmãos. E ele era o mais jovem, acompanhava os irmãos que eram mais velhos, que eram os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. Só que o José tinha um negócio. O José era aquele filho mais novo, X9, delator. José era o caguete da parada. José era aquele filho que, quando chegava em casa, falava, pai, tem um negócio para te falar. Irmão, o filho mais velho sempre sofre com o mais novo. Sim ou não? Quantos filhos mais novos tem aqui? O mais novo da casa. Você aprontou. Irmão, eu aprontei tanto com meu irmão. Aprontei tanto, mas tanto com ele. Escuta, sempre pegava para o mais velho, porque o mais novo aprontava. Aprontava na rua. Quando chegava em casa, quem apanhava? O mais velho. Minha mãe dava um coro nele e falava, por que você deixou teu irmão entrar nessa briga? Mas esse moleque é abusado, mãe. Mas era para você cuidar dele. Ele apanhava e eu ficava rindo, irmão. Só que quando ela me pegava rindo, o coro também comia para cima de mim. Escuta, o José, além de ser o mais novo, era o filho amado do Jacó, porque era o filho da velhice com a mulher que ele mais amava, a Raquel. Ele por ter esse filho, ele começa a se apegar. Eu não consigo entender isso. Eu tenho só duas, o Jacó tinha 12. E assim, Jacó me lembra alguns irmãos da igreja, em todos os aspectos, em todos. Assim, a família da pastora é uma família gigante, irmão. 8 irmãos, 2 faleceram, ela nem chegou a vê-los. E o meu sogro às vezes se perdia, chamava todo mundo, todas as mulheres, para depois chamar o nome da Cristiane. Eu falei, teu pai tinha que fazer numeração. 01, 02, 03, para não perder, irmão. A Cristiane dizia que quando eles saía a tropa toda, irmão. Entrava a turma no ônibus, ia contando 1, 2, 3, 4. Porque era muita gente. Escuta,
o Jacó, ele amava mais o José. E diz a Bíblia que o Jacó, verso 3, acompanha comigo. Ora, Israel, o Jacó, amava mais a José do que os outros filhos, porque era o filho da velhice. E fez uma túnica talá de mangas compridas. Até a roupa do José era diferente. Pelo pai amar tanto, ele dá uma roupa diferenciada para o filho. Verso 4 diz assim: da alegria dos irmãos. Vendo, pois, os seus irmãos, que o pai amava mais do que os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podia falar. Aqui, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Mas na família do José, os irmãos não falavam. O que é não falar pacificamente? Pau quebrava no meio dos irmãos. Porque o José ia apacentar o rebanho junto com os irmãos, e ele ficava só olhando. O Rubens fez isso hoje. Vou falar para o pai. Chegava em casa e falava: pai, o Rubão aprontou hoje. Couro no Rubem. Pai, hoje foi a vez do outro que aprontou. E ele vivia repetindo isso. Só que no versículo 6, olha o que diz o texto. Verso 5. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso, o José, na imaturidade dele, os irmãos já tinham um problema com ele. E ele tem um sonho. E eu quero falar hoje sobre garantindo um bom futuro. Pastor, como eu vou garantir um bom futuro? Já falamos alguns cultos aqui que garantir um bom futuro começa naquilo que você fala. Mas hoje eu quero falar que garantir um bom futuro é a gente sonhar com o amanhã. É a gente começar a aprender a linguagem do céu. Tem uma linguagem que Deus se conecta e se comunica com a gente. E essa linguagem chama sonhos. Deus pode falar de diversas formas. A forma mais intensa, mais assertiva, ou melhor, a forma mais linda que Ele fala é através da sua palavra. Mas Ele também fala por visões, Ele fala por revelação e Ele fala por sonhos. Eu sou casado com uma mulher que parece José. Cristiane sonha. Alguns sonhos é porque ela vai dormir com a barriga cheia. Eu falo, isso é sonho de barriga cheia. Mas tem muitos sonhos dessa mulher que, assim, de fato, se concretizaram. Ela acordou e falou: amor, eu sonhei com isso. Eu falei: Cristiane, isso é muito estranho que você sonhou. Vamos orar. Passa alguns meses. Teve um sonho que ela me contou que não passou nem meses, semana. O negócio aconteceu. Ela falou: eu não te falei no sonho. Eu te falei do sonho. Olha, o sonho aconteceu. Escuta, é uma linguagem do céu. Agora não me pergunta: pastor, eu vou começar a orar para falar: Deus, me dá sonhos. Bom, mas Deus, na soberania dele, Ele decide escolher algumas pessoas específicas e revela o coração dele, revela a vontade dele, revela o futuro para essas pessoas. Escuta, pastor, isso está parecendo algo meio esotérico. Não, aqui não é o lugar onde você vem para saber do futuro, lá da bola de cristal. E aí, pastor, o que você está vendo? É interessante que uma vez nós tínhamos uma congregação em Vila Nova. E eu fui pregar lá na congregação e a gente estava pregando e eu, dando todo o gás, pregando e tal. Quando eu acabei a mensagem, tinha um rapaz que estava visitando a igreja. Eu acabei a mensagem, estava guardando o violão. E aí o rapaz veio e falou assim: pastor, posso falar com o senhor? Eu falei: claro, campeão, tudo bem? Você é de alguma igreja? Ele falou: eu sou de todas. Eu falei: quem é de todas não é de nenhuma. Eu falei: tá, mas como é que eu posso ajudar você? Ele falou: pastor, o senhor teve alguma visão comigo? O senhor tem uma revelação para me dar?
Eu falei, você estava no culto? Eu estava. Eu falei, você viu eu pregando? Sim. Eu falei, é a revelação. Ele, não, o senhor não está entendendo, não é uma revelação que eu quero. Eu falei, então, quando eu preguei, era Deus estava revelando a vontade dele. Ele, não, pastor, o senhor não está entendendo. O senhor viu alguma coisa comigo? Eu falei, olha, eu estou vendo agora que se você não consertar a tua vida, eu estou vendo que se você não sair daqui para ler a Bíblia, algo de bom não vai acontecer com você. Sabe por que as pessoas são místicas? Quando a gente fala de futuro, de ver o futuro, de, sabe, se inclinar e se impulsionar para o futuro, a gente pensa que é uma bola de cristal que mostra tudo. Escuta, Deus quer revelar a vontade dele para você. A primeira maneira que ele vai revelar é através da palavra. Ele também pode falar através de sonhos, de visões e de revelações. E hoje eu quero começar a falar, sabe, que a linguagem que Deus se manifesta para nós e mostra o futuro, chama sonhos. E Deus te trouxe aqui nessa noite de hoje, nessa primeiro culto desse ano de 2024, para lhe fazer sonhar outra vez. Bate no ombro do seu vizinho e diz assim, Deus te trouxe aqui para te fazer sonhar outra vez, meu irmão. Agora escuta o que eu vou te dizer. Por que Deus usa os sonhos como uma linguagem do céu, pastor? Preste atenção nisso. Porque eles abrem a porta da possibilidade, nos faz imaginar uma cena que a gente não consegue ver. Exemplo, semana que passou agora eu tive um sonho. Eu não sou de sonhar. Eu só sonho quando eu vou dormir de barriga cheia. E geralmente é coisa sem pé e sem cabeça. E me atrapalha porque não deixa eu dormir. Porque depois que eu acordo do sonho, eu não consigo mais dormir. Eu acordei de madrugada e tive um sonho. Eu falei, Cristiane, eu sonhei. Fala, com o que você sonhou? Você não sonha e geralmente quando você sonha as coisas acontecem. Eu falei, eu sonhei com isso, isso e isso. Pensa um negócio muito absurdo. Pensa uma coisa que é impossível. Pensa numa coisa que não existe possibilidade. Irmão, na minha visão, enquanto eu estava sonhando, Deus me fazia andar por esse lugar. E quando eu acordei, eu falei, Deus, eu não sei se o Senhor está querendo me fazer imaginar alguma coisa, mas eu não queria ir para esse lugar. E aí eu acabei me lembrando de quando eu assumi a igreja foi para uma rua que eu não queria ir. Eu falei, eu vou para qualquer lugar, menos para a rua Manaus. E a única porta que Deus permitiu abrir foi na rua Manaus. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu não quero ir para aquele lugar. Será que é isso que o Senhor quer para a minha vida esse ano de 2024? Será que é isso que o Senhor quer para a igreja esse ano de 2024? Escuta, eu comecei a ver o que eu não conseguia ver. E eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui para você sonhar, para que você comece a enxergar aquilo que naturalmente você não conseguia enxergar. Para que você comece a visualizar, imaginar aquilo que Deus pensa ao seu respeito, que você não consegue pensar. E tem um texto que ele vai dizer assim, eu sei muito bem os pensamentos que tenho a vosso respeito. E os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que vocês desejam. Agora talvez você pergunte, pastor, mas qual é? Por que eu não sonho? Eu não estou falando de sonho de dormir. Eu estou falando de sonho da gente olhar para o futuro. Eu estou falando de sonho da gente se projetar para o amanhã. Porque tem muita gente que parou de pensar no seu amanhã. Tem muita gente que não consegue mais sonhar. Por que existe tanta gente que não consegue mais sonhar, pastor?
Porque uma das principais estratégias do inimigo para frustrar os planos de Deus sabe o quê? É destruir a sua capacidade de sonhar. E Deus hoje te trouxe nesse lugar, nesse primeiro culto do ano de 2024, para despertar você outra vez, para despertar a sua fé, para você voltar a sonhar os sonhos que Deus pensa ao seu respeito, meu irmão. Pastor, mas Deus sonha. Alguém um dia me perguntou: Deus é um ser ilimitado? Será que Deus sonha? Quando a gente fala de sonhos de Deus, eu não estou falando daquele sonho que você dormiu com barriga cheia, não. Quando eu falo de sonhos de Deus, eu estou falando uma linguagem poética de plano de Deus. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida, e esse plano de Deus eu quero chamar ele de sonho. E quando eu já começo a me frustrar tanto, eu já não consigo mais entender e não consigo mais visualizar que Deus tem planos para mim. Eu acho, a minha vida vai ser desse jeito. O meu inimigo, ele fez isso, ele fez aquilo. E a gente começa a andar triste, a gente começa a andar, sabe o quê? Frustrado. E eu quero lhe dizer nesse dia de hoje, que Deus quer curar você de todas as frustrações da sua alma. Pastor, por quê? Porque alguém frustrado não consegue ver o que Deus está mostrando. Alguém frustrado não consegue se projetar para o futuro. Alguém frustrado só consegue olhar para trás, para quem o feriu, para quem o magoou. E pastor, mas o que tem a ver isso com a vida do José? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque quando a gente se frustra, a gente apaga uma coisa que Deus colocou dentro de nós, chamado fé. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus, capítulo 11. Pastor, eu já sei esse texto de cor e salteado. Que bom, então vamos ler junto ele. Hebreus, capítulo 11. Está aberta a sua Bíblia? E o coração também? Então vamos lá. Ora, a fé é o quê? A certeza daquilo que esperamos, e é prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela, a fé, que os antigos receberam o quê? Bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio do quê? Por meio de quê, irmão? Da fé ainda fala. Escuta, a oferta do Abel fala até hoje, sabe por quê? Por causa da fé. Agora olha o que diz o texto no versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sabe por que a gente não consegue agradar a Deus? Se eu der os meus bens para os pobres, isso não agrada a Deus. Se eu dou o meu corpo para ser queimado, isso não agrada a Deus. É só, o autor de Coríntios vai dizer que é só barulho. O que agrada a Deus é quando eu dou passos, quando eu caminho por fé. Eu quero desafiar você a andar todo esse ano uma vida de fé. Sabe, eu quero partir de hoje, irmão. Eu fiquei tão feliz, eu recebi uma mensagem hoje
Alguém que estava aqui no culto da virada, desviado, né? Longe de Jesus. Todo ano ele rompe o ano aqui na igreja. E ele confidenciou para alguém muito próximo e disse assim: aquilo que o pastor pregou no dia da virada mexeu aqui dentro comigo. Eu quero voltar para a casa do Pai. E eu sei que foi uma das coisas que Deus vai começar a fazer na vida dele e na vida de tantos outros. Escuta, eu estava hoje no carro, a gente estava andando no carro, eu e Cristiane. Eu falei: Cristiane, eu comecei a falar do projeto da igreja. Esse ano, dia 23 de junho, a gente vai fazer o maior batismo da nossa igreja. Nós vamos batizar 70 pessoas. Enquanto eu estava falando com a Cristiane, o meu coração estava tão transbordando disso. Eu estou transbordando disso tão grande, irmão, que dentro de mim eu já consigo ver as 70 pessoas sendo batizadas aqui. Pastor, a gente vai alugar um sítio, vai alugar um clube para a gente usar a piscina para fazer? Não, vai ser aqui, irmão. Vai ser uma correria total. 70 pessoas aqui, batizando uma após a outra, mais você, mais a família dessas pessoas, mais um monte de gente que a gente vai ganhar para Jesus até junho. Pastor, não vai dar, eu não quero nem saber, irmão. Eu sei que eu vou batizar 70 pessoas no dia 23 de junho, sabe por quê? Porque eu já estou imaginando isso. Eu olho para frente, eu só consigo ver 23 de junho, 70 pessoas aqui. E escuta, não vai ser mais eu e a pastora só nos molhando aqui. Os 14 líderes de célula aqui, vocês vão entrar na piscina junto comigo. Porque você pensa que eu vou me molhar sozinho? Não, você vai entrar na piscina junto comigo e a gente vai batizar essas pessoas e a gente vai fazer festa nesse lugar e nós vamos glorificar a Deus nesse lugar. Sabe por quê, querido? Porque Deus está nos chamando para a gente viver uma vida por fé. Deus está nos chamando para a gente sonhar, irmão. Escuta, eu já fui um pastor tão frustrado que um dia eu falei para Cristiane: Cristiane, eu acho que eu nunca mais quero uma igreja maior do que isso. Falei isso. A igreja tinha 7 por, sei lá. Sabe por que eu falei isso para ela? Eu falei assim: só assim a igreja nunca vai estar vazia, que é tão pequenininho. Irmão, a minha visão não era nem isso. Eu não enxergava nada. Eu imagino Deus olhando do trono, falando assim: eu mesmo. Misericórdia desse meu filho. Irmão, eu não conseguia enxergar nada. Eu só conseguia enxergar, sabe o quê? As crises, as frustrações, os abandonos que eu tinha vivido. E eu quero dizer para você que Deus curou a minha vida e Ele também vai curar a sua. Deus curou as minhas vistas e também vai curar a sua. Deus curou o meu coração e também vai curar o seu, irmão. Deus tem curado a vida dessa igreja e vai fazer a obra completa. E como diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas o que é viver uma vida de sonhar os sonhos de Deus? É a gente viver por fé e não mais por aquilo que eu estou vendo. Aquilo que você vê com os teus olhos físicos, a gente vai chamar isso não de visão, a gente vai chamar isso de vista. Sabe por quê? As tuas vistas podem te trair. A Bíblia vai falar que Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, escolha 12 príncipes, manda eles espiarem a terra que eu falei que ia dar por juramento aos pais de vocês. Eu vou dar a terra, Moisés, só manda 12 príncipes, 12 líderes espiar a terra. Moisés separa 12 homens. Os homens vão numa jornada até a terra de Canaã. Quando eles chegam na terra, eles dizem: a terra mana leite, mana mel. Aí eles trazem um cacho de uva. Até os dias de hoje, a Secretaria de Cultura e Turismo de Israel, sabe qual é o símbolo? 2 homens carregando com uma vara um cacho de uva.
Porque eles entendem, tudo começou com a peregrinação de Abraão. Nos trouxe para uma terra que mana leite e mel. E os homens trazem o fruto da terra. 2 homens para carregar um cacho de uva. Só que quando eles chegam, o Moisés vai falar assim: e o relatório da terra, Márcio? 10 homens, 10. Eles dizem: a terra é boa, mana leite e mel, está aqui o fruto, mas tem gigante. E aos nossos próprios olhos, nós parecemos gafanhoto. Não eram gafanhoto, mas eles se viam como gafanhoto. Como você se vê, determina aquilo que você vai ser, meu irmão. Eu sou um pobrezinho, coitado de maré desse. Eu sou o vermezinho do Jacó. E eu não quero entrar na hermenêutica do vermezinho de Jacó. Eu sou um coitadinho. Eu sou isso. Escuta como você se vê. Eu ouvi isso num curso que eu fiz aí, poderoso, chamado Você é Capaz. Assim como imagina a sua alma, assim você vai ser. Lá em Provérbios. Se você se vê um vencedor, você vai passar por todos os desafios, mas você vai vencer. Se você se vê um conquistador, você vai lutar, mas você vai conquistar. Como é que você está enxergando hoje? O que você está imaginando hoje? Essa mulher está imaginando uma conquista que eu falei, eu tive medo. E ela está no meu pé. Virou o ano no meu pé. Entramos um ano ela no meu pé. Eu estava lá hoje suando a camisa lá na academia. Daqui a pouco ela manda mensagem. Falei, caramba, essa mulher não esquece isso. Sabe por quê? Na visão dela, ela já imaginou o cenário. Qual o cenário que você está vendo? Eu só consigo ver o cenário dessa igreja aqui. Eu só consigo olhar para 23 de junho, irmão. Eu só consigo enxergar você liderando a próxima célula. Eu só consigo enxergar você cuidando de uma pessoa até o dia 23 de junho. Você ganhando, Tânia, uma pessoa para Jesus. Você fala com mais de 50 todo dia, na porta do UPA. E elas estão doidas para ouvir uma palavra. Eu só consigo ver a Tânia trazendo uma pessoa aqui, no dia 23 e falando aqui, pastor, estava saindo do UPA doente, hoje está entrando nas águas curado. Eu só consigo ver, irmão. Sabe, pessoas que a gente tem treinado há tanto tempo, esse ano derramando um azeite sobre a cabeça, ordenando para um ministério. O que eu estou vendo é a gente abrindo outra igreja, reabrindo, sabe, um núcleo onde a gente vai mandar pessoas, vai lá, trabalha, a gente vai fortalecer esse núcleo. Amanhã vai ter um novo pastor e vai nascer uma nova igreja, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu só consigo ver isso. Alguém que só se via num espacinho de 4x4 dizendo, aqui tá bom, Deus, não precisa mais crescer, e que ninguém morra antes do tempo, para a gente ficar no velhinho e bem velhinho, e a igreja vai acabando porque um morreu, ai meu Deus, menos um na igreja, e morreu mais um, e menos um na igreja, e a gente vai ficando velhinho, e a igreja, não, mas a gente tem qualidade. A maior mentira que Satanás botou no meu coração naquela época, não é a quantidade, é a qualidade. E o inferno está cheio de quantidade, de gente indo embora sem ouvir do amor de Deus, porque eu estou calado, porque eu parei de sonhar os sonhos de Deus, porque eu parei de me imaginar. Escuta, tem gente que está aqui, quando você converteu, você pregava para você mesmo no espelho, você chorava, você fazia o apelo para você mesmo levantava a mão, você orava por você mesmo e falava, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida. Hoje você não prega mais, hoje você não fala mais para ninguém. Sabe por quê? Porque você parou de sonhar. E Deus hoje te trouxe aqui para dizer, eu estou ativando de novo a linguagem do céu na sua vida. Você vai sonhar os sonhos de Deus.